Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Ótimo sábado pra todo mundo. Espero que todo mundo aí tenha tido uma sexta-feira maravilhosa, uma sexta-feira sapequinha, por que não, né? Todo mundo merece, né? Uma sexta-feira meio sapequinha. Vamos aqui começar os trabalhos nesse sabadão falando da rodada de ontem, né? Tivemos uma baita de uma rodada cheiaça depois, né, da pausa que tivemos na quinta-feira. Sexta-feira foi recheada de jogos. Teve ótimos jogos, inclusive, muito bons, inclusive. Então vamos aqui passar por toda a rodada. Antes, cara, deixa o seu like aí rapidinho e se inscreve no canal caso você não seja inscrito, tá bom? Porque assim você ajuda muito aqui ajuda muito o conteúdo, ajuda muito com que o nosso trabalho chegue sempre, né, para mais e mais pessoas, fechou? Bom, galera, vamos começar aqui falando da vitória do Charlotte Hornets para cima do Minnesota Timberwolves por 110-108, né? O Minnesota foi bem superior no primeiro tempo, conseguiu uma parcial 62-52, só que o Hornets engoliu o Minnesota na volta do intervalo. No terceiro período, o Hornets meteu 39-21 e mesmo tomando uma pressão no último quarto, Charlotte conseguiu segurar bem e conseguiu a sua sexta vitória na temporada, já Minnesota a sua nona derrota. Cabe destacar que o Gordon Hayward saiu por conta de uma lesão seríssima no seu ombro, tá? Ele deve ficar fora durante um bom tempo. Destaque do jogo, Kelly Oubre Jr. Foram 28 pontos, 6 rebotes e 3 roubos de bola para o ala da equipe de Charlotte, que tem feito uma boa temporada. Filadélfia conseguiu uma vitória muito importante para cima do Orlando Magic por 107-99, né, jogando fora de casa e com vários desfalques. O Sixers conseguiu definir o jogo no terceiro período, na volta do intervalo. Filadélfia meteu 30-20 no placar e o quarto período serviu apenas para confirmar a grande atuação que Filadélfia teve. Shake Milton foi o grande nome da partida, foram 24 pontos, 9 rebotes e 10 assistências para ele, que tem feito um ótimo trabalho substituindo o James Harden. E o Bol Bol, pelo lado do Orlando, teve uma atuação muito boa, cara. Foram 18 pontos, 8 rebotes e 4 bloqueios para o Bol Bol. Filadélfia consegue sua 10ª vitória na temporada e Orlando a sua 14ª derrota, né? Portland e Knicks fizeram um jogo sensacional que foi decidido no overtime e deu Blazers, tá? O Blazers venceu por 132-129. O Blazers teve um Jerami Grant muito produtivo durante todo o jogo. Ele foi disparado o grande nome da partida. Só que o Knicks teve um coletivo que funcionou super bem, tanto no perímetro como também na transição. O coletivo do Knicks foi muito bem e acabou levando o jogo para o overtime. E no overtime, quem fez a diferença foi o Anthony Simons, né? Anthony Simons, que tem feito um ótimo início de temporada, conseguiu 2 bolas de 3 no overtime e garantiu a 11ª vitória do Portland na temporada. Já o Knicks, mesmo tendo feito um ótimo jogo, saiu com a sua 10ª derrota. Anthony Simons terminou o jogo com 38 pontos, Jerami Grant com 44 e pelo lado do Knicks, vale destacar o Jalen Brunson com 32 pontos. Jogou muito bem o armador do Knicks. O Knicks em si fez uma ótima partida. Merecia ter ganho, inclusive, na minha humilde opinião. Boston Celtics teve uma vitória tranquila para cima do Sacramento Kings por 122-104, né? O Celtics teve um ótimo primeiro período, conseguiu uma parcial 36-22, tomou um baita de um calor no segundo, tomou 40-28 no segundo período, só que no segundo tempo o Celtics controlou muito bem a partida, atacou bem em transição, movimentou bem a bola, fez o que o Celtics tem feito durante toda a temporada, dominou e conseguiu a sua 15ª vitória. Já Sacramento, a sua 8ª derrota. Jason Tatum, mais uma performance maravilhosa, foram 30 pontos e 8 rebotes para Jason Tatum, que vai se confirmando, né, como um dos grandes favoritos ao MVP. Miami conseguiu uma grande vitória para cima do Washington Wizards por 110-107, né? O Heat começou muito bem o jogo, só que no segundo tempo, cara, o Wizards conseguiu dar uma bela de uma pressionada, só que Miami no último período conseguiu ser bem sóbrio, né, no último período, controlou bem e conseguiu sair
com a sua 9ª vitória. Miami ainda tem campanha negativa, 9 vitórias e 11 derrotas, mas uma vitória contra o Wizards apertada do jeito que foi, dá uma moral pro time. Já o Wizards, que vem bem na temporada, amarga a sua 9ª derrota. Bam Adebayo foi o grande nome do jogo, 38 pontos e 12 rebotes para ele. Cara, jogou bem demais o Bam Adebayo. Houston e Hawks fizeram um jogo extremamente quente, extremamente tumultuado, onde o Atlanta acabou pagando pela soberba. Houston venceu por 128-122, o primeiro tempo foi bem equilibrado, só que o Atlanta conseguiu ser um pouquinho mais produtivo. No terceiro período, o Hawks deu a entender que encaminharia muito bem a vitória, porque foi muito bem, e nesse momento foi onde a soberba, né, aplacou o Atlanta Hawks, porque é o seguinte, cara, o DeJounte Murray começou a fazer provocações nos jogadores do Houston, o Trae Young também, começaram a brincar demais, rolou ali um tumulto, rolou ali uma discussão, e no último período, o Houston respondeu. Jalen Green teve uma ótima performance e o Houston conseguiu meter uma parcial de 34-18 no quarto período e virou o jogo e venceu a 4ª na temporada. E essa, com certeza, teve um gostinho especial porque fez DeJounte Murray e Trae Young saírem quietinhos do ginásio do Houston. Sinceramente, não tenho nada contra o Atlanta Hawks, mas ontem me incomodou muito a postura do Trae Young e do DeJounte Murray. Então não vou mentir, fiquei feliz de ver o Houston vencendo, porque eu achei uma atitude muito patética, principalmente do senhor DeJounte Murray, que do dia pra noite virou um trash talker. Ele nunca foi isso, ele nunca foi esse tipo de jogador, mas chegou no Hawks, ganhou uma mídia maior, tá começando a ser. Sou fã do DeJounte Murray, acho um baita jogador. Só que essa postura dele não é uma postura que eu acho bacana, porque claramente ele menosprezou o adversário e claramente ele comemorou cedo demais. Isso me incomoda bastante, me incomodou no off-season, quando ele fez isso com o Paulo Banchero e com outros jogadores, e me incomodou também ontem contra o Houston Rockets. Atlanta teve a sua 8ª derrota na temporada. Trae Young, apesar da postura que eu não gostei também, meteu 44 pontos, jogou uma barbaridade o Trae Young, mas o Jalen Green, que explodiu no quarto período, meteu 30 pontos e comandou essa vitória do Houston, que lavou a alma dos jogadores do Houston. Essa é a grande verdade, tá bom? Ontem tivemos um jogaço entre Milwaukee Bucks e Cleveland Cavaliers, só que o segundo tempo veio para mostrar o porquê que o Bucks é o grande favorito ao título da Conferência Leste ao lado do Boston Celtics. O Bucks simplesmente teve um terceiro período absurdo e conseguiu uma grande vitória por 117-102. O jogo começou com o Cleveland melhor, o Cleveland teve um primeiro tempo melhor do que o Milwaukee Bucks, só que o terceiro período, cara, foi impressionante o domínio que Milwaukee teve, cara. O Bucks teve 5 de 6 na bola de 3, forçou 6 turnovers e meteu 35-10 no terceiro período. Foi impressionante o domínio do Milwaukee na volta do intervalo. No quarto período, o Cleveland até que deu uma aceleradinha no jogo, só que o Bucks foi muito seguro na defesa e teve um Antetokounmpo simplesmente absurdo no ataque. Foram 38 pontos, 9 rebotes, 6 assistências e 2 bloqueios pro Giannis, cara. Bizarro o que o Antetokounmpo jogou e bizarro também o que o Bucks fez no segundo tempo. Milwaukee conseguiu sua 13ª vitória e o Cleveland agora tem 12 vitórias e 7 derrotas. Mas o Cleveland fez um bom primeiro tempo. É que no segundo tempo o Milwaukee foi sacanagem. Tivemos um jogaço, esse aqui foi jogaço, hein? Entre Oklahoma City Thunder e Chicago Bulls. E em mais um jogo que foi para overtime, o Thunder venceu. O Thunder tem colecionado vitórias em overtimes, hein? Tem colecionado vitórias. Estou gostando de ver o Oklahoma City Thunder na prorrogação. Thunder venceu por 123-119. O primeiro tempo foi muito equilibrado. O Chicago coletivamente funcionou melhor do que o Thunder, né? O Chicago teve 6 de 10 na bola de 3 e distribuiu 16 assistências. Só que o Thunder teve um Shai muito produtivo no primeiro tempo. Ele conseguiu 15 pontos e 5 assistências. Mas mesmo jogando de formas diferentes, os dois times foram igualmente produtivos. Na volta do intervalo, o Thunder voltou melhor, conseguiu abrir 8 pontos de vantagem. Só que no quarto período, o Zach LaVine botou a bola debaixo do braço, explodiu para 12 pontos e conseguiu forçar a prorrogação. E no overtime,
o Shai decidiu. Novamente, o Shai foi decisivo pro Oklahoma no overtime, conseguiu cavar faltas, conseguiu ir muito para a linha do lance livre e no final o Thunder conseguiu vencer a sua 8ª na temporada. O Thunder agora tem 8 vitórias e 11 derrotas, enquanto o Chicago Bulls tem o mesmo recorde. Só que é bem mais preocupante o Bulls ter esse recorde do que o Oklahoma. O Oklahoma pode comemorar ter um recorde de 8-11. Já o Chicago tem que ficar preocupado com o mesmo recorde, né? O Shai foi o grande nome do jogo, para mim foram 30 pontos, 8 rebotes e 7 assistências, e eu vou falar o que eu tenho que falar durante toda a temporada. Shai Gilgeous-Alexander está caminhando a passos largos para ser All-Star pela primeira vez, hein? Anotem o que eu tô dizendo. Caminhando a passos largos para ser All-Star pela primeira vez. Phoenix Suns teve um jogo bem mais duro do que precisava contra o Detroit Pistons. O Pistons entrou totalmente desfalcado, mas conseguiu fazer jogo duro. Mas no final o coletivo do Phoenix fez a diferença e o Suns venceu por 108-102. O Phoenix não teve uma grande performance, mas quando precisou, quando foi apertado, o Phoenix conseguiu controlar bem e o DeAndre Ayton teve uma ótima performance, foram 28 pontos e 12 rebotes para o DeAndre Ayton. O Phoenix consegue sua 12ª vitória e o Pistons a sua 16ª derrota, né? Pistons caminhando aí bem para conseguir a chance de selecionar o Victor Wembanyama no draft, né, cara? Denver venceu muito bem o Los Angeles Clippers por 114-104. O Nuggets foi dominante durante todo o jogo, em nenhum momento perdeu o controle e conseguiu a sua 12ª vitória. E o Clippers, sofrendo, né, com os desfalques de Paul George e Kawhi, teve a sua 9ª derrota na temporada. Jamal Murray conseguiu uma ótima performance, foram 21 pontos e 9 assistências para ele. Aaron Gordon foi muito bem, foram 29 pontos para o ala pivô. Pelo lado do Clippers, cabe destacar o John Wall, que meteu 23 pontos vindo do banco, hein? Gostei muito do John Wall. Tivemos ontem Indiana Pacers e Brooklyn Nets, mais um Pacers e Nets, né? Eu já perdi as contas de quantos Indiana Pacers e Brooklyn Nets eu já assisti nessa temporada. Ontem tivemos mais um, e apesar de um começo muito bom de Brooklyn, o time acabou derretendo no último período e cedeu a vitória para o Indiana Pacers 128-117. No primeiro período, o ataque do Nets fluiu super bem e o Kevin Durant deu aula de como jogar no post, né? O Durant foi muito bem jogando de costas para a marcação. O Aaron Nesmith sofreu pra caramba com o Kevin Durant. Ele teve 8 pontos e 4 assistências e o Nets conseguiu 35-23 no placar. No segundo período, o Pacers conseguiu dar uma boa pressionada na transição, só que com um ótimo pick and roll e com o Curry criando muito bem o seu arremesso, o Nets se manteve na frente e foi para o intervalo na vantagem. Cabe destacar também um bom jogo de transição do Ben Simmons no primeiro tempo. Foi muito bem, Nicholas Claxton foi muito bem atacando o aro. O Nets teve um bom primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Tyrese Haliburton teve um volume muito alto, foram 11 pontos e 5 assistências para ele. E o Indiana Pacers conseguiu diminuir bem a vantagem do Nets. O Nets seguiu produtivo com Kevin Durant, com Kyrie Irving, né, o próprio Ben Simmons, mas bem menos do que foi no primeiro tempo. O Indiana conseguiu se aproveitar, diminuiu bem a vantagem. E no quarto período, meu amigo, o Pacers simplesmente dominou o Brooklyn Nets na defesa. O Nets teve 44% de field goal e 22% para 3 pontos, um aproveitamento muito ruim. Teve 7 turnovers e o Indiana simplesmente acabou com o jogo na transição, cara. O Bennedict Mathurin foi incrível na transição, o cara meteu 16 pontos no último período. Tyrese Haliburton puxou muito bem contra-ataque, Miles Turner muito bem. E o Brooklyn Nets, que foi mal no quarto período, muito mal, teve só o Kevin Durant pontuando, cara. O Kevin Durant meteu 20 pontos e o resto do time fez apenas 3, cara. Enquanto o Indiana Pacers meteu 40. Não teve como sustentar a vantagem. Pacers virou e ainda conseguiu ali colocar uma gordurinha no placar. No final, Pacers conseguiu sua 11ª vitória e o Nets a sua 11ª derrota. E essa, meu amigo, o Nets entregou de bandeja a vitória para o Indiana Pacers, porque tinha tudo para vencer esse jogo. Tudo! Buddy Hield com 26 pontos, Tyrese Haliburton com 21 pontos e 15 assistências, e Bennedict Mathurin com 20 pontos foram os grandes destaques do Pacers. Inclusive, o que o Tyrese Haliburton tá jogando nesse início de temporada é brincadeira. Esse moleque tá voando, cara. Outro que eu não
me surpreenderia se visse no All-Star, hein? Não me surpreenderia. Pelo lado do Nets, cara, Kevin Durant carregou o time no quarto período. Se o Nets teve uma fagulha de esperança de vencer o jogo no quarto período, foi por conta do Kevin Durant. Mais um jogo com mais de 25 pontos. Nesse foram 36 pontos, 9 rebotes e 8 assistências, mas faltou Curry, faltou Ben Simmons, faltou ataque pro Nets no último período. Curry, inclusive, foi horrível no quarto período. Horrível, horrível, horrível. Duro, hein? Duro o Brooklyn Nets. Cara, quando o time parece que vai engrenar, cede umas derrotas bobas como essa pro Indiana. Cara, ontem foi uma derrota boba pro Brooklyn Nets, porque o Nets tinha absolutamente tudo pra vencer. Quem não foi bobo foi o Lakers, né? Na volta de LeBron James, o Lakers venceu o San Antonio por 105-94, perdão. No primeiro tempo, o LeBron não foi bem, o LeBron teve 6 turnovers, só que o Lakers foi bem coletivamente, né? O time teve uma boa defesa e forçou 10 turnovers no San Antonio e conseguiu sair muito bem na transição. Westbrook, Lonnie Walker foi bem demais no primeiro tempo, ele meteu 15 pontos e 3 bolas de 3. O Darvin Ham meteu ali um starting five, tendo Dennis Schroeder e LeBron James armando o time. Foram bem, tá? Foram bem no primeiro tempo, apesar dos turnovers, o LeBron até conseguiu distribuir bem o jogo. E o Lakers foi pro intervalo vencendo por 59-41. No terceiro período, o Lakers foi amassado pelo San Antonio Spurs. San Antonio meteu uma parcial 34-20, Keldon Johnson atacou muito bem o aro, o time foi muito bem por dentro, e o San Antonio, no final do terceiro período, diminuiu a vantagem do Lakers para apenas 4 pontos. Só que no quarto período, Lakers voltou a ser sólido na defesa, e no ataque, LeBron James com 8 pontos e Anthony Davis com 11 garantiram a 6ª vitória do Lakers na temporada. Lakers agora tem 6 vitórias e 11 derrotas, e o San Antonio tem agora 6 vitórias e 14 derrotas, essa inclusive sendo sob os seus domínios. Lakers teve um ótimo jogo coletivo, tá? Só pra vocês terem noção. Nesse jogo, o Lakers distribuiu 28 assistências. Cara, gostei muito mesmo do que eu vi do Lakers no jogo de ontem. Anthony Davis conseguiu mais um duplo-duplo, foram 25 pontos e 15 rebotes pra ele, fora, né, 3 bloqueios, se eu não me engano, foram 3 bloqueios pro AD. E o LeBron James teve 21 pontos mais 9 turnovers. Ele diminuiu muito seus erros no segundo tempo, isso tem que ser dito. Só que, né, LeBron precisa pegar no tranco. Temos que levar em consideração que o cara voltou ontem de lesão, né? Mas assim, 9 turnovers é demais, né, LeBron? Quase ferrou com o time o LeBron James, mas não ferrou. Muito pelo contrário, ajudou bastante no quarto período. Memphis Grizzlies atropelou ontem o New Orleans Pelicans por 132-111, né? No primeiro tempo, o Grizzlies teve um volume de jogo simplesmente bizarro. Foram 44 pontos só no primeiro período, enquanto o Pelicans não teve muito o que fazer, né? O Zion fez 12 pontos, mas o restante do time muito apático, né? O Brandon Ingram teve que sair mais cedo por conta de uma lesão, né? Um entorse no dedão do pé esquerdo. Pelicans não teve muito o que fazer, o Grizzlies teve um volume absurdo de jogo, Ja Morant meteu 15 pontos, o Memphis ficou 13 de 27 na bola de 3 no primeiro tempo, né, um aproveitamento absurdo, e ainda conseguiu 28 pontos dentro do garrafão do Pelicans. Foi um domínio completo. No terceiro período, o Grizzlies continuou no ótimo ritmo na transição, o Ja Morant deu show, né, distribuiu a layup pra caramba, infiltrou muito bem, partiu para cima de todos os marcadores possíveis, cortou a defesa do Pelicans como faca quente na manteiga, e em 7 minutos o Grizzlies já tinha aberto 30 pontos. E no último período, o jogo serviu só pro Memphis dar tempo de quadra pro Kenneth Lofton Jr. e pro Jaren Jackson Jr. ter um ritmo maior de jogo, cara. Foi para isso que serviu o quarto período. No final, Grizzlies amassou, 11ª vitória do Grizzlies na temporada, enquanto o Pelicans teve a sua 8ª derrota. Ja Morant foi o grande nome do jogo, foram 23 pontos e 11 assistências. Dillon Brooks conseguiu 25 pontos e o Jaren Jackson Jr. terminou com 20 pontos e 3 bloqueios. Eles foram os grandes destaques do jogo. Cabe destacar que o Memphis jogou sem o Desmond Bane,
e o Pelicans jogou sem o CJ McCollum. Então não tem como usar a desculpinha de que o Pelicans estava desfalcado. Memphis também estava desfalcado, Desmond Bane, que na minha opinião fez até mais falta do que o CJ McCollum, né? Faria, né? Até mais falta do que o CJ McCollum pelo sistema de jogo. E para fechar, vamos falar sobre o Golden State Warriors, que venceu e convenceu contra o Utah Jazz, cara. O Warriors teve um excelente jogo, venceu por 129-118 no primeiro tempo. A gente viu o Golden State com um bom ritmo de jogo, né? O Curry conseguiu meter 17 pontos. O time em si foi muito bem, principalmente no primeiro período, onde conseguiu uma parcial de 37-23. No segundo período, o Utah deu uma melhorada no jogo, né? E se não fosse o péssimo aproveitamento do Utah na bola de 3, muito provavelmente o Utah teria ido para o intervalo na vantagem. Só que o Utah chutou 15% para 3 pontos e não teve como virar o jogo, mas ficou muito perto de fazer isso. Na volta do intervalo, o Utah veio melhor para o jogo, né? O time parou de queimar a bola e começou a jogar um pouquinho mais por dentro, principalmente com o Jordan Clarkson, que infiltrou muito bem. O Lauri Markkanen teve um ótimo terceiro período, só que Klay Thompson foi impressionante no terceiro período. O Klay, que ficou apagado no primeiro tempo, veio muito bem para o terceiro período, meteu 4 bolas de 3 e juntamente com o Jordan Poole fizeram o Golden State abrir 11 pontos no final do terceiro período. E no quarto período, o Utah tentou acelerar o jogo, só que o Golden State foi muito seguro, dominou nos rebotes. Andrew Wiggins teve um ótimo quarto período, né? Ontem na análise que eu fiz, eu acabei passando batido pelo Andrew Wiggins, foi um erro, tá? O Andrew Wiggins jogou muito bem. No quarto período ele foi importantíssimo. O Curry foi absurdo no quarto período. Tudo deu certo pro Stephen Curry. Impressionante. O cara chutava, jogava a bola pra cima, a bola caía. Impressionante. E no final, Golden State conseguiu a sua 10ª vitória. O Warriors agora tem campanha de 50%, 10 vitórias e 10 derrotas. E o Utah agora acumula 9 derrotas na temporada. Cabe dizer que essa foi a 9ª vitória do Golden State dentro de casa, hein? Que time copeiro esse Golden State Warriors, né? Gosta muito de jogar dentro de casa. Ó, Stephen Curry foi o grande nome do jogo, foram 33 pontos e 6 de 3 na bola de 3 para ele. Klay Thompson conseguiu 20 pontos, né? A mesma pontuação do Andrew Wiggins, só que para mim o Klay foi um pouquinho mais importante por conta da explosão que ele teve no terceiro período. Ele finalizou o jogo com 6 de 12 na bola de 3. Jordan Poole teve 19 pontos e cabe destacar o Kevin Looney, que conseguiu 12 rebotes, sendo 7 ofensivos, cara. Isso fez muita diferença no jogo. Pelo lado do Utah, Lauri Markkanen com 24 pontos foi o destaque, ao lado de Jordan Clarkson, que conseguiu 21 pontos e 10 assistências. Utah fez um ótimo trabalho, só que como eu falei na análise de ontem, inclusive vale a pena se assistir, o Utah é bom, só que o Curry é sacanagem. O que esse cidadão joga é piada. Mas bom, galera, esses foram os destaques da rodada de ontem. Quero saber sua opinião. Comenta aqui o que você achou da rodada, qual jogo foi o mais interessante na sua opinião. Comenta que eu quero saber. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para mais conteúdo. Hoje, inclusive, cara, tem muito vídeo para sair. Sabadão tá só começando, então conto com a sua audiência. E fica a dica, quer assistir todos os jogos dessa temporada? O NBA League Pass é a melhor opção. Para testar o League Pass por 7 dias grátis e ter desconto especial no momento da assinatura, tudo o que você tem que fazer é clicar no link que está no primeiro comentário fixado, se cadastrar, que aí você tem 7 dias grátis para testar o League Pass e ainda tem desconto tanto no plano mensal como no anual. Então aproveita essa oportunidade. E é isso, tá bom? A gente se vê mais tarde. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.